merece o melhor cuidado. No Nego Lubrificantes você encontra super troca de óleo, higienização de ar-condicionado, limpeza de radiadores, além de estopas, graxa e filtros de qualidade. São 43 anos cuidando bem do seu carro, sempre com confiança e experiência. Venha nos visitar. Avenida Doutor Pedro Camarinha 670, Vila Saú, Santa Cruz do Rio Pardo. Nego Lubrificantes. Tradição e confiança que fazem seu carro rodar melhor. Solução Contabilidade. Estamos comprometidos em oferecer soluções contábeis para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos. Nosso time é composto por profissionais altamente qualificados e dedicados. Adaptamos nossas soluções à necessidade de cada cliente. Seja qual for o modelo do seu negócio, estamos prontos para ser seu parceiro de confiança. Somos a Solução Contabilidade. Mais de 10 anos de solução. Icaiçara Clube, o clube mais bonito do interior, espera por você. Aulas de danças, artes marciais, hidroginástica, academia, quadras esportivas, além de eventos e grandes shows para toda a família. Seja um associado e faça parte dessa tradição em Santa Cruz do Rio Pardo. Icaiçara Clube, o lugar perfeito para viver bons momentos. Informações na Secretaria do ICA ou pelo telefone 14 3372 1470. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro dos próximos eventos. IBTV, 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 hey, IBTV, tá ligado, tá com você, hey. IBTV, onde você quer ver e crer, hey. IBTV, informar, inspirar, viver, IBTV, seu canal, seu jeito de ser, IBTV, IBTV. Entra no ar, Jornal da IBTV. Os principais fatos de Santa Cruz e região. Notícias, prestação de serviço e utilidade pública. Jornal da IBTV, a serviço da nossa gente. Olá, boa tarde para você, amigo internauta de Santa Cruz do Rio Pardo. Está no ar o Jornal da IBTV desta quarta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Hoje o Jornal da IBTV é excepcionalmente sendo gravado e eu recebo em nosso estúdio o doutor Marcelo Saliba. Tivemos um probleminha técnico com a nossa internet, com o Facebook, mas o programa de hoje está sendo gravado e sendo exibido posteriormente, portanto não é ao vivo o programa de hoje. Mas eu quero agradecer aqui a presença do doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, né, que vai falar sobre diversos assuntos, né, idosos, crianças, pessoas em situação de rua, que é um problema que se arrasta há muitos anos aqui em Santa Cruz, mas nós vamos buscar aí, né, algumas saídas nesta nossa entrevista. Além disso, também aquilo que foi polêmica na semana passada com o vereador Juninho Souza ao fiscalizar, ao visitar o condomínio Vida Longa aqui em Santa Cruz. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua atenção com o jornalismo da IBTV por nos atender e trazer a sua participação, né, como autoridade de Santa Cruz do Rio Pardo em estabelecer, né, aquilo que é informação, prestação de serviço, utilidade pública, aquilo que o Ministério Público cobra, né, do setor público através, né, das suas devidas funções e aquilo que o município deve fazer dentro das suas funções. Boa tarde, seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, agradeço a oportunidade, onde a gente poder estar aqui conversando um pouco. Tá certo. Agora, doutor, vamos começar a falar sobre o condomínio Vida Longa, né?
as ações que o senhor acompanha aqui em Santa Cruz, a gente sabe, saúde pública, idosos, crianças, né? Saúde pública, a gente fala sobre, né, as pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, né, na questão de drogas. Mas vamos começar a falar sobre o condomínio Vida Longa, que foi uma polêmica na semana passada, a qual nós tivemos a visita, né, a fiscalização do vereador Juninho Souza no condomínio Vida Longa. Como é que o senhor acompanhou essa visita, sobre as falas do vereador e também sobre ele dizer que ali está abandonado? Como é que o Ministério Público tem acompanhado isso? Bom, o condomínio ele foi inaugurado na gestão passada, né, quando o prefeito era o Diego, um projeto do governo do estado em parceria com alguns municípios. O município de Santa Cruz ele conseguiu implantar esse projeto. Esse é um projeto muito importante porque ele atende pessoas idosas que estão em situação de vulnerabilidade, são vulneráveis por alguma questão, né, seja porque não tem muitas vezes um vínculo familiar tão forte, seja porque está passando por alguma dificuldade econômica, seja porque não tem uma casa onde morar, tudo mais tal. Então são pessoas nessa situação, mas são pessoas que têm autonomia, condição de viver sozinha, condição de cozinhar, de limpar a sua casa, de tomar todas as medidas necessárias, né, para viver ali. Se ela não tem nenhuma condição, a pessoa, de viver, né, sozinha, aí é que pode se avaliar caso de acolhimento, como acontece no caso, né, do Lar São Vicente de Paula, que é o nosso conhecido asilo municipal. Certo? Municipal não, que é um asilo, né, de uma que é instituição, de uma, né? Instituição, uma entidade, né, mas que o município ajuda tanto. Se ele tem condições, ele vai para o condomínio. Condomínio é uma ideia em que você não vai acolher a pessoa dentro de um local como o asilo. Ele vai viver ali e ter a sua vida ali dentro daquele espaço. Então, é um projeto muito importante. A Prefeitura Municipal ela tem algumas obrigações em relação ao projeto, já que ela acolhe pessoas ali, coloca pessoas ali em situação de vulnerabilidade, em que ela cede o espaço, mas outras obrigações, como num asilo, ela não tem. Então, ali, por exemplo, ela tem que ajudar na manutenção, ela tem que fazer, né, passar, assistir aqueles idosos, por exemplo, pode ser um enfermeiro, um técnico, um auxiliar, quem for, um servidor da saúde ou do social, passar a saber como eles estão, né, conversar, ouvir, certo? Incentivar os contatos familiares para que o quadro daquela pessoa não avance, né, e fazer toda essa assistência. Mas não significa que a prefeitura está obrigada a ficar lá dentro 24 horas por dia. Né? Quando chega uma denúncia dessa a um vereador, provavelmente, né, nem sempre, mas provavelmente deve chegar alguma coisa ao Ministério Público também. Qual que é o papel do senhor como promotor de justiça em relação a essas denúncias que chegam tanto para a Câmara, para os vereadores, mas que devem chegar também ao Ministério Público, e aí o Ministério Público tem que colocar em ação, né? Tem que entrar em ação, pedir informações junto à Prefeitura. Se for o caso, o senhor vai também pessoalmente à instituição? Sim, quando tem muita denúncia que não chega na promotoria, certo? Ela é feita, ela é jogada, ela é lançada, as pessoas muitas vezes falam em redes sociais, mas não levam até a promotoria. E aí, muitas vezes eu nem fico sabendo. Sim. Então tem fato que, de repente, uma pessoa vem e me pergunta, eu falo, pô, não estou sabendo disso. Ah, mas estão falando na rede social. Eu não tenho rede social. Certo? Então não tem como eu monitorar tudo isso. Ah, mas falou no jornal, na rádio e tal. Nem todos eu escuto, muitas vezes não tem tempo, tem dia que eu assisto, tem dia que não assisto e tal, né? E tem caso que não chega para nós, tem informação que não chega para nós. Quando chega na promotoria, eu avalio se eu já tenho um procedimento ou se eu não tenho nada. Dependendo da situação, eu já tenho os meus procedimentos de acompanhamento. Por exemplo, entidade Frei Chico, a gente já tem um procedimento próprio por Frei Chico e eu vou lá regularmente. Hoje eu fui no educandário, então o educandário eu passo lá regularmente para visitar. A APAI, a gente já tem um contato próximo com a APAI. Então são várias entidades, vários setores que a gente já acompanha. Agora, se chega algo de um setor que a gente não acompanha, aí a gente vai instaurar um processo, um procedimento novo, vai pedir informações e, se for o caso, a gente marca a visita, vai até lá, que é o caso do Vida Longa que nós vamos fazer. Doutor, eu vejo que o senhor, como promotor, o senhor tenta ser o mais parceiro possível, né, do poder público, né? Tenta se ajustar, tenta o diálogo e a questão das punições que o Ministério Público cabe e compete ao Ministério Público fazer, o senhor tem todo o poder na mão para fazer isso. Mas eu vejo que o senhor tenta sempre estar dialogando e tenta levar numa boa com todos,
né? E aí, quando não tem mais saída, parece que apresenta várias questões e requerimentos. Se o município não responde na primeira, na segunda, na terceira, aí o senhor pera lá, né? Aí já é demais, né? Eu vejo muito isso do senhor. O senhor tenta ser parceiro, né? Sim, a gente tem um limite de atuação, né? E eu busco sempre resolver da melhor maneira possível, até porque uma resolução, um acordo, ele é sempre melhor que uma ação judicial. Sim. Contudo, determinadas situações não dá para você ficar esperando. Quando você vê que aquilo não vai evoluir ou que não há um interesse por parte do agente em fazer aquilo evoluir, quem está sendo cobrado, aí eu tenho as medidas que eu tenho que adotar. Então eu peço muitas vezes, olha, atenda essa pessoa porque ela está em situação de rua e não pode ficar na situação que está. Se eu faço essas cobranças e eu vejo que não está tendo uma resposta adequada, eu entro judicialmente e posso pedir o acolhimento dessa pessoa. Nós fizemos isso algumas vezes, né? Em relação ao Colégio Ave Maria, também é outro exemplo, né? No Colégio Ave Maria, como em alguns outros prédios, o Colégio Ave Maria chegou num ponto em que a prefeitura ela não tinha mais possibilidade para onde ir. A prefeitura falava, olha, eu não tenho condições de reformar, porque é muito custo, e tanto que até hoje não reformou, né? E o telhado, ele está aberto, e chove lá dentro, ele não para de chover. Então, assim, e a prefeitura não tinha outro local para ir. A possibilidade da prefeitura ir era o prédio da antiga delegacia de polícia, que até hoje não veio para o município. Então nós chegamos num ponto ali que não ia nem para frente nem para trás. E eu acabei entrando com a ação dizendo, olha, nesse ponto que está aí com os prazos e sem ver luz no fim do túnel, né, eu tenho que entrar com a ação judicial. Porque eu não posso permitir que fique também de forma indefinida. E vai empurrando até quando também, né? Não dá. Aí não dá. Como. Tá aí, gente. Olha, doutor Marcelo Saliba está ao vivo no nosso jornal. Hoje o nosso jornal está sendo gravado, mas está ao vivo aqui comigo, sendo gravado. Hoje não dá para a galera interagir com a gente, mas vocês podem comentar, deixar aqui os comentários, né? Nós vamos subir esse vídeo, né? Logo depois da nossa gravação aqui, vai para o Facebook, vai para o YouTube, para todas as nossas plataformas, tá certo? Doutor Marcelo Saliba. Um outro ponto, doutor, é a questão de moradores, pessoas em situação de rua. Muitos vídeos, muitas reclamações chegam aqui à IBTV sobre essas questões de pessoas em situação de rua. O que o Ministério Público tem acompanhado? Como é que o senhor tem lidado com toda essa situação? A gente sabe, né, que a lei ela não obriga, né, tirar ninguém da rua. Aliás, não é proibido ficar na rua, né, doutor? Não é crime ficar na rua, né? Assim como uma pessoa que está passando por uma praça, essas pessoas, elas também têm direito de estarem ali, mas a situação parece que, se não tomar cuidado em Santa Cruz, pode sair do controle, doutor. O senhor tem visto dessa maneira ou eu estou exagerando, doutor? Não, a situação dos moradores de rua, sem dúvida, ela é de época, né? Teve uma época que a gente estava um pouco melhor, agora está um movimento maior, nós estamos com vários moradores de rua. A Polícia Militar tem até uma avaliação em que ela diz, né, o capitão Viol diz que, por meio de vários levantamentos, abordagens que eles fazem, que são algumas pessoas que estariam vindo aqui adquirir entorpecentes em Santa Cruz, da região, então eles acabam vindo e ficando. Então, isso tudo exige da gente várias medidas que elas devem ser adotadas, não somente no sentido de abordar os moradores por parte da Polícia Militar, mas fazer uma abordagem social e também dificultar essa obtenção, essa compra de entorpecentes deles. Então, se eles estão vindo aqui para comprar entorpecente, nós temos que tomar medidas para evitar que isso aconteça. Sim. Aí vem a Polícia Militar, aí vem melhor estruturar esses locais em que eles estão frequentando. Eles têm o direito de estar na rua? Sim, como eu também tenho os meus direitos de fazer uma caminhada na praça, de andar pela praça, de ficar tranquilo, sem muitas vezes me deparar com uma pessoa sem roupa tomando banho na praça ou acumulando sujeira na praça. Então, eles não têm direito de sujar a praça e acabar com a praça, certo? Aí vem a questão da polícia poder fazer sua abordagem, o social fazer sua abordagem, a saúde fazer sua abordagem, manter a praça limpa, manter o local adequado para que ali eles não fiquem.
Agora, doutor, a gente, por exemplo, aqui na Matriz, em frente à Matriz São Sebastião, no centro, cruzamento da Tiradentes com a Catarina de Sucumenzu, tem uma drogaria que está ali pronta, mas não abre, e está servindo de abrigo ali para eles, né? O que acontece? Também não tem como, né? Mas já estão juntando fogão, colchão, está virando um aglomerado ali, né? Tanto ali quanto essas imagens que nós estamos exibindo agora, que eu recebi na manhã de hoje, né? Na Praça São Sebastião, que é a praça ali em frente à Escola Sinharinha Camarinha e a Escola Leônidas, em frente ali o Lar São Vicente de Paulo, que é o lar, o asilo, né? Muitas pessoas caminham, muitas pessoas utilizam aquela academia ao ar livre, mas estão reclamando, né? De pessoas fumando maconha por ali, né? Do jeito, né? Pendurando roupa nos aparelhos da academia. O que é que dá para fazer nesse caso aí, doutor? Hoje eu recebi também diversas reclamações em relação ao local, pessoas que estariam tomando banho, pessoas carregando, né, muita sujeira, colocando, né, sacos, esparramando sujeira por todos os lados. Bom, primeiro a prefeitura, né, cabe aí fazer uma abordagem em relação a essas pessoas, uma abordagem social, uma abordagem da saúde, né, proibir que eles acumulem sujeira no local, né, isso você pode ir fazendo por meio de limpeza. Então, o que eu falei, eles não podem montar um fogão no local. Então, não é porque o local é um espaço público que eu vou lá e vou ocupar e construir uma casa naquele espaço. Então, aí a prefeitura tem as medidas que ela pode fazer, tirar isso, fazer a limpeza daquela região, né, recolher o que tiver que recolher e tirar as pessoas dali, caso seja necessário, não retirar a força, mas tirar no sentido de não permitir que elas montem equipamentos ali, e, né, de uma forma que elas fiquem morando naquele local. Caso contrário, a nossa praça, né, amanhã vai ter um monte de gente morando e isso não existe, certo? Então a prefeitura tem as suas medidas. A polícia militar, as pessoas muitas vezes cobram, a polícia militar tem que ir, a polícia militar e tal. A polícia militar só pode ser acionada se tiver a prática de um crime. Então, por exemplo, se o cara está tomando banho nu, aí você está tendo um crime porque é um ato, né, criminoso, que é um ato obsceno, de se expor em público, tudo mais. Agora, se a pessoa está ali sentada quieta sem fazer nada, isso não é crime. Se ela está ali fumando maconha, a polícia militar pode ir, pode apreender a maconha, levar tudo embora, tal, né, para que aquela pessoa não fique ali fumando maconha. Então, se não tiver isso, aí não adianta a polícia militar. Mas essa atuação, polícia militar e prefeitura municipal, ela também pode se dar em conjunto, porque quando você tem esse tipo de situação ali, quando você tem essa bagunça, essa sujeira, né, pessoas, né, perambulando, muitas vezes usando entorpecentes, escondido, mas usando, tudo mais, você acaba criando um ambiente, um local que é propício para a prática de outros crimes, como, né, ficar abordando pessoas, perturbando pessoas, né, direcionando a carros. Um dia parece que um cara chutou um veículo, fazendo sujeiras, né, no local, muitas vezes até usando aquele local como banheiro, tomando banho. Então aí você faz essa atuação conjunta para evitar isso. Em relação à farmácia que está ali abandonada, tem que notificar os proprietários para fazer o fechamento daquela área, uma vez que aquela área é deles, né? E eles estão ficando ali. Então, notificar os proprietários, falar, na situação que está, não dá, está aberto, está tendo isso, fazer uma notificação, impor multa, se for o caso, impor sanções administrativas, que a prefeitura tem esse poder. Agora, ali em frente à praça, doutor, acaba sendo um pouco mais grave, porque nós estamos falando de escola, crianças, adolescentes saindo da escola, vai fazer alguma atividade escolar ali na praça, né? Nós temos uma quadra de basquete ali na Praça São Sebastião, que é em frente à Sinharinha e a Escola Leônidas. Então, até no vídeo que eu tenho aqui, tem crianças ali, jovens, né, jogando, praticando esporte, mas no meio de toda essa baderna aí que a gente tem notado. Isso tem um peso a mais por se tratar de adolescentes, doutor? Não, sim, é um local muito importante, em que você tem uma frequência de muitas pessoas. E ali, né, no Educandário, que hoje eu visitei, também, né, eles estão lançando, e vai sair ali o conjunto de quadras, certo? Então já está sendo construído, ainda esse ano deve inaugurar, acredito eu, são várias quadras de esporte, né, de beach tênis, tudo isso que vai sair. Essas quadras serão construídas na praça? Não, as quadras serão dentro onde era a horta, certo? Na parte da horta ali, se você passar, você vai ver que já tem a tubulação que vai segurar as redes, então já está sendo. Ali vai sair também o
o educandário está fazendo kitnets que vão ser alugadas na lateral ali. Então vão ser 4 kitnets que vão ser alugadas. Então tudo isso vai fazer um movimento muito grande, certo? Atraindo pessoas de fora. Aquela região, ela vai melhorar muito. O próprio educandário, ele está assumindo de volta, hoje eu fiquei sabendo, não sabia, onde era a escola de música ali do lado da praça também. Oswaldo Lacerda, ali o prédio pertence ao educandário lá da criança. Isso, né? que fica do lado da Casa da Lavoura, tudo mais. Frente à Praça da Feira da Lua. Então, ali parece que eles vão fazer uma reforma, também vão fazer, né, estrutura para que seja alugado, né, para atividade comercial. Então, veja, aquela região central, ela está recebendo vários investimentos, melhorias por parte, né, da comunidade, dos particulares, e cabe aí à prefeitura melhorar a estrutura da praça. Fazer a parte dela também, né? Como poderia ser feito? Primeiro, limpar adequadamente a praça, manter pessoas ali fazendo a limpeza, organização, corte de grama, tudo mais. E segundo, ocupar muito mais aquele espaço, com atividades para pessoas idosas, tá? Porque você tem ali o próprio Lar São Vicente, que poderiam usar ali para caminhadas, levar professor de educação física, por exemplo, à tarde, para fazer caminhada com idosos, atividades com idosos. Quanto mais pessoas você põe ali da comunidade, da sociedade em geral, menos espaço vai acabar sobrando para ser ocupado, né, por pessoas moradores de rua. Quanto menos pessoas frequentam, mais espaço tem para eles irem ocupando. Então, se a gente conseguiu dar uma utilização para aquilo de uma forma adequada, eu acredito que eles vão sair dali naturalmente. Legal, gente. Com o Jornal da IBTV hoje recebendo o promotor de justiça, doutor Marcelo Saliba. Eu queria muito que fosse ao vivo o programa de hoje, mas infelizmente nós tivemos um problema técnico e estamos com o programa gravado, mas vale para a galera aí assistir posteriormente, seja no Facebook, no YouTube, nosso programa estará aqui. Doutor, mais um ponto ainda sobre essa questão de pessoas em situação de rua, até que ponto vai a questão da internação compulsória, porque essas pessoas que estão na rua, elas estão doentes. O cara que está doente, ele não responde mais por si. Eu não quero sair. Não, mas você nem responde mais por si, porque se de repente ele cometer um crime, pode até ter uma na pena... Uma diminuição. Uma diminuição, porque ele estava sob efeito do álcool, da droga e tudo mais. Já que ele não responde, não tem nenhuma brecha que consiga retirar esse pessoal da rua e mandar... E aí vai a pergunta também, né, doutor? Mandar para onde também, né? Se a pessoa está em situação de rua e ela não tem capacidade nenhuma de entender aquilo que está acontecendo, ela não tem mais capacidade de compreensão, ele é o que a gente diria, né, antigamente, um incapaz, uma pessoa que não tem condição de fazer negócio, uma pessoa que não tem condição de administrar a sua vida, aí ele não pode, obviamente, responder por si. Então, se ele não consegue responder por ele, eu não posso falar que ele tem uma opção de escolha de estar ali. Por quê? Porque ele é uma pessoa com doença mental. Ele está em surto, ele está precisando de um tratamento. Aí essa pessoa que está nessa situação, ele tem que ser internado. Sim. Aí ele tem que ser internado dentro de um local adequado. Nós já fizemos isso aqui em Santa Cruz e retiramos algumas pessoas assim, inclusive que hoje estão acolhidas e estão muito bem acolhidas. Agora, se o cara está ali porque ele usa drogas, mas ele sabe que ele tem condições, ele sabe conversar, né, ele sabe abordar, mas ele está loucão. Está loucão porque tem hora que usa droga, depois não está mais, tá normal, tudo mais, tal. Mas ele é viciado. Isso não significa que ele é incapaz, entendeu? Isso não significa que ele tem um problema mental, né? Então, significa que ele pode se manifestar. Aí, essa situação de estar ali é uma escolha dele. Só que essa escolha dele também não significa que nós vamos abandonar ele. Então, aí a gente tem que ver. A recomendação médica dizendo que ele tem que ser internado? Se tiver uma recomendação médica que ele tem que ser internado, por quê? Porque ele está doente, porque ele não está bem, porque ele está com tuberculose, porque ele está totalmente drogado, ele não consegue parar daquilo, tal, e um período de internação vai melhorar ele, aí é caso de internação, né? Seja ela compulsória, qual for. Tá? Agora, se ele está ali fumando maconha e ele tem uma vida tranquila, aí você não consegue internar. Entendi. Só que isso não significa que ele pode ficar ali fazendo bagunça
acabam sujando e acabando com o local, entendeu? Tá aí, patrimônio público, né, gente? Jornal da IBTV desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2026. Eu estou com o doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Além de Santa Cruz, o senhor cuida de outros municípios também, né, doutor? Santa Cruz, São Pedro e Espírito Santo. Eu estou em Chavantes até a sexta, né? Porque na sexta-feira, segunda-feira vem uma promotora nova. Então nós ficamos lá um período, eu e o doutor Renato, acumulando as funções lá de Chavantes, e mais segunda começa uma promotora. Mas Chavantes o povo tem medo, o senhor não pode ficar muito lá, não. Chavantes eu fiquei muito tempo lá, tem uma né? história boa lá, né? Eu fiquei 20 anos lá e foi um período muito bom da minha vida, sem dúvida, né? Mas em termos de trabalho, Santa Cruz hoje tem uma estrutura muito melhor. Chavantes tem alguns problemas muito graves que precisam ser resolvidos. Questão de água municipal é uma situação absurda que Chavantes vive, que consome quase que todo o orçamento no município naquilo e precisa ser arrumado. Legal, gente. Estamos com o doutor Marcelo Saliba. Doutor, quais outras pautas aí o Ministério Público de Santa Cruz tem acompanhado, tem chamado bastante atenção? Antes da gente entrar nesse próximo assunto, e para matar, ainda voltando lá na questão do condomínio Vida Longa, o vereador falou sobre pessoas que morreram. Essa é uma opinião minha que eu já expressei aqui, junto com o vereador, aliás, o secretário da Assistência Social, que é o Cristiano Neves. Que morrer, basta estar vivo, né? Com todo respeito à família. A pessoa pode morrer em casa e lá não deixa de ser uma casa, né? Eu até falei, doutor, que nós fizemos reportagem do final do ano para cá, até o início desse ano, pelo menos 3 reportagens de pessoas que foram encontradas sem vida dentro da residência. Sim. Um idoso foi encontrado sem vida aqui na rua Cesário Mota, atrás do Avenida. Já fazia 3 dias que estava lá morto, né? A família sentiu falta, quando foi ver estava, né, no chuveiro, né? Então, ali, e existem outros casos, né? Não é porque é ali que não vai acontecer de um idoso, de repente, passar mal durante a noite e falecer, que foi o caso dessa última morte. Mas, além desta, né, ele também fala de 3 pessoas que morreram ali. Isso cabe também ao Ministério Público procurar mais informações junto à Prefeitura sobre esses casos? Sim, já até pedimos as informações para saber, né, como se deu o atendimento de todas essas pessoas, e não só daqueles que vieram a óbito, mas também daqueles que estão lá hoje morando no local. Existe uma diferença, como você bem colocou, né? Você vir a óbito em decorrência de uma situação normal, ou você vir a óbito em decorrência de uma omissão, de uma falta de atendimento. Então, é normal uma pessoa idosa, né, ou pelo menos é esperado que uma pessoa idosa a qualquer momento venha a óbito? É normal, e é esperado porque a vida ela acaba em algum momento, né? Não é normal, muitas vezes, você vê uma criança vir a óbito sem nenhuma razão de uma hora para outra, porque a gente tem já, né, formado isso, que a criança ela vai ter um longo período de vida, enquanto a pessoa idosa está chegando ao final da sua vida. Sim. Então, quando ele está ali dentro, residindo ali, acredita-se que a qualquer momento isso pode acontecer. Aconteceu de forma natural, ele vinha recebendo todo o atendimento, tudo certo, acabou. Não tem o que fazer. Não, o que aconteceu? Opa, ele estava doente, ele pediu atendimento e ele não teve atendimento. Aí é uma outra situação. Nos casos que foram noticiados aí, que teriam sido falados, as informações que eu tive é que eram pessoas que tinham todo o atendimento, tudo estava correto e que elas vieram a óbito de forma natural, sem que houvesse omissão. Tá? Então não teria nenhuma irregularidade. Mas eu pedi formalmente esses documentos, esses relatos por parte da saúde, do social, para a gente poder documentar e ter certeza disso. Doutor, eu sei que o senhor é uma pessoa muito técnica, juridicamente falando, mas em termos daquilo que a gente tem que ter responsabilidade como imprensa, a política também, e o Ministério Público tem acompanhado tudo isso, porque senão se torna um caos na cidade. Mas até que ponto a imunidade parlamentar de um vereador ela pode lhe assegurar de levantar informações distorcidas ou até mesmo o uso, que, como foi feito isso particularmente comigo na última sessão, usar a tribuna para atacar as pessoas, ofender, ou até mesmo nesses vídeos que muitas vezes acaba distorcendo e tirando, né, levando as pessoas a acreditar que tal projeto, né, funciona para determinada coisa daquilo que o vereador está falando, assim como ele falou, né, sobre enfermeira, sobre isso, sobre aquilo, sendo que o projeto não é este. Né? Até que ponto o Ministério Público ele acompanha isso tudo
E o político, o agente político, ele tem essa liberdade, essa prerrogativa para abrir um vídeo e falar tudo o que ele quiser. A Constituição Federal, ela traz a proteção para o vereador, para o mandato, né, para o deputado, para o senador, né, deputado estadual, para o deputado federal, em que eles estão imunes quando eles estão no exercício do seu mandato, né, no caso do vereador dentro da comarca, no caso do deputado estadual dentro do estado, no caso do deputado federal e do senador, né, dentro dos limites, né, do seu país. Eles têm essa imunidade para poder dar a sua opinião, para poder fazer seu voto, para poder expressar tudo aquilo que o exercício do mandato no Poder Legislativo exige de um vereador, de um representante daquele poder que está ali, né, na sua atividade. Agora, vem se estabelecendo, obviamente, alguns limites em relação a isso, né? Então, por exemplo, não pode ter ofensas, não pode ter xingamentos. Essa situação, ela constitui, segundo os entendimentos que têm se firmado, ela constitui um crime, tá? Determinados casos, eles não é um crime, tá? Mas isso não significa que o Poder Legislativo não possa avaliar a conduta daquele vereador, daquele deputado, daquele senador, deputado estadual ou federal. Tá? Então, o que eu quero dizer? Por exemplo, o vereador vai lá e faz uma manifestação, isso pode não ser crime nenhum. Certo? Por quê? Porque isso não está revestido na lei como crime. E para ser crime tem que estar exatamente na lei. Mas isso pode ser uma infração, tá? Política que a Câmara de Vereadores, o governo, o Senado Federal, né, a Câmara dos Deputados ou a Assembleia Legislativa do Estado, ela pode achar por bem responsabilizar aquele vereador, ou aquele deputado, ou aquele senador. Tá? Então, essa questão da imunidade, ele tem para poder falar, né, ele tem para poder opinar, mas ela tem os seus limites, como tudo. Certo? E quem define esses limites, sem dúvida, tem que ser o seu Poder Legislativo também. Sim. Então, o Poder Legislativo que tem que atuar. Então, caberia aí à Câmara Municipal, né, ou às Assembleias, tal, para não falar de um caso concreto, mas caberia aos vereadores analisar. Se eles não analisam, significa que aquilo para eles é normal. Ou seja, não tem problema. Se eles vão e falam, opa, essa linha aqui não. Aí eles vão criando uma jurisprudência, uma linha para dizer, olha, nós já tivemos casos assim e nós não aceitamos isso aqui dentro da Câmara de Vereadores ou dentro do nosso Poder Legislativo, estadual, federal. Tá? E aí você vai criando regras. Essas regras, o vereador que entrar, ele já sabe que existe. Então ele fala, pô, se eu contar uma mentira em rede social, aconteceu no passado, do fulano ser caçado, eu corro risco, então eu não vou contar. Porque esse é o entendimento que os vereadores têm. Porque contar uma mentira em rede social, ela acaba não tendo uma responsabilização criminal, dependendo da mentira. Sim. Certo? Você vai na rádio lá e faz um ataque e tal, né? Isso não é crime. Mas, então, eu não tenho que fazer nada na Câmara? Não. Aí cabe aos vereadores adotar. O que infelizmente acontece? Muitas vezes eu vejo falar assim, já mandei para o Ministério Público. E joga a responsabilidade para vocês. Então, aí chega para nós vamos falar, poxa, mas isso aqui não é crime. E eu só vou atuar se for crime. Mas isso não significa que vocês têm que fazer alguma coisa. Aí o cara vai lá e fala, eu fiz minha parte, eu mandei para o Ministério Público arquivou, então não é nada. Entendi. Na verdade não é nada porque você não quis que fosse. Mas na verdade a Câmara de Vereadores tem esse poder então. Total, aí. A Câmara de Vereadores tem todos os instrumentos para agir, basta querer agir. Como tem o deputado lá em Brasília, o senador lá em Brasília, o Senado, né? Como tem a Assembleia Legislativa do Estado no Estado de São Paulo. Então você tem dentro do Poder Legislativo todos os mecanismos. E esse tem que ser um instrumento correto. Eu não tenho que largar para outro poder fazer. Sim. Porque, veja, no Brasil é assim. Se o Poder Judiciário faz em Brasília, o Supremo faz, o pessoal fala lá, está interferindo no Legislativo, não sei o que e tal. Se você deixa para o Legislativo não faz. E aí a pessoa não tem responsabilização. Tá aí, gente. Tirando todas as dúvidas em relação à imunidade parlamentar, até que ponto vai e cabe aos vereadores, poder estar nas suas mãos. É o Jornal da IBTV desta quinta-feira com o doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça em Santa Cruz do Rio Pardo. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre questão de educação, depois a gente vai para a parte das crianças, em educandários, abrigos aqui da cidade, mas como é que o senhor tem acompanhado também a educação, né, municipal? Eu vi que o município adquiriu aí
televisores que estão sendo instalados na nossa educação. Isso deu muita polêmica também, mas faz parte da nova gestão educacional junto ao governo estadual e federal também. E como é que o senhor tem acompanhado não só sobre a instalação desses televisores, mas aquela polêmica que a gente vinha acompanhando já nos últimos anos, a AFCB do Corpo de Bombeiros, as acessibilidades nas escolas. Como é que o senhor tem acompanhado tudo isso? Bom, começando pela acessibilidade, a AFCB, nós fizemos um acordo com a Prefeitura que vai ter aí longos anos para poder fazer todas as obras que são necessárias. São muitas escolas, são muitas obras, é um valor alto para o município, isso demanda a contratação de equipes, de gente, né, capacitada para poder fazer isso, e a gente sabe que construção hoje é difícil. Então, mesmo para uma obra, né, como o Ser 4 ali, a Prefeitura não está conseguindo sair, né, para fazer, né, porque não acha empresa, tudo. Então, não adianta eu querer cobrar que a Prefeitura faça 3, 4, 5 escolas em um ano, que ela não vai conseguir fazer, certo? Tanto do ponto de vista financeiro, quanto do ponto de vista de execução. Então, com isso foi dado um prazo, e dentro desse prazo a Prefeitura vai poder, dentro do organograma, de uma maneira que a Prefeitura colocou, fazer todas essas obras. Em relação aos prédios, eles precisam, sem dúvida alguma, de melhoria, precisa, muitas vezes, de uma televisão melhor, precisa de uma infraestrutura melhor, porque isso faz parte, né, da modernidade, modernizar os equipamentos, dar melhor qualidade de trabalho para os profissionais que eles estão, né, professores e toda a equipe que está ao redor dele, direção e todos que fazem os demais serviços, e também para os alunos, uma comodidade, né, uma melhoria na condição. Eu acho que a grande conquista que nós estamos tendo no município em relação às escolas é um projeto que está sendo executado pelo pessoal da saúde, a Annelise, junto com a Gláucia, junto com alguns médicos lá do setor, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, porque eu fiz uma reunião com eles, e são vários médicos, tem psicólogos, estão todos ali, a Annelise, a Gláucia, eu lembro da Gláucia porque é mais antiga ali no setor e eu converso mais com ela. Mas eles estão desenvolvendo um projeto de ir com as equipes, né, da saúde nas escolas e conversar com os alunos, conversar em sala de aula, tirar dúvidas com eles a respeito de diversos temas, diversos pontos. Então, eles vão para falar sobre drogas, eles vão para falar de gravidez, eles vão para falar de sexualidades, eles vão para falar de celular, eles vão para falar de acessos a páginas, muitas vezes proibidas, compartilhamento de fotos, etc. Então, essa equipe técnica vem fazendo esse trabalho e isso é uma grande conquista. Esse é um trabalho, vamos dizer assim, pioneiro. Tá? É um trabalho que não se vê em outros locais e que a Prefeitura vem tentando executar aqui para melhorar a condição de vida desses alunos. Tá? Isso não é algo que muitas vezes sai na pessoa vê aí, né, como você pintar uma rua, sim, ou como você cortar uma praça, tal, porque está sendo executado dentro de uma escola, mas é algo que traz um resultado imenso para o nosso município. Traz um resultado de melhoria de qualidade de vida, melhoria de ensino, melhoria lá na frente de mão de obra, melhoria para você ter melhores condições de trabalho, e tudo isso leva a um crescimento. Então, nós vamos colher frutos aqui alguns anos, onde você diminui criminalidade, porque os adolescentes passam a ter melhor suporte, melhor orientação. Então, acho que esse projeto é um grande destaque que está sendo feito aí por parte da saúde. Em relação à educação, é isso. Em relação ao que mais você falou? Os abrigos, né? O educandário o senhor já falou aí um pouquinho, né? Mas nós temos ainda aqui o Frei Chico, né? O Centro Social São José, que foi inaugurado recentemente a sua nova estrutura aqui, né? Aglomerando todo mundo junto ali, todo o conjunto no São José, né? Saiu do Itaipu. E o senhor tem acompanhado ali o Centro Social São José também? Sim, eu fui, né, hoje eu fui no educandário, amanhã a visita é no Frei Chico, até eu tenho que ver se eu vou conseguir, porque nós temos um entorpecente para queimar, mas eu vou ter que, acho que, organizar essa visita, mas hoje eu fui no educandário, hoje nós temos o educandário e temos a residência, né, onde estão os jovens acolhidos, que são as pessoas com deficiência que estão ali, né, alguns já são muito antigos, acho que até você deve ter conhecido vários deles. Fábio, Fernando, Beto... Então, todos lá, né? Hoje eu passei lá, estavam se preparando para almoçar, todos vestidos na porta lá, só esperando para ir para o almoço, né? Me cumprimentam, conversam. E as crianças também. A estrutura hoje do educandário é uma estrutura muito boa. Nós temos poucos acolhidos, certo? Perto de outras épocas.
né? Hoje eu nem lembro quantos tem lá, mas eu acredito que deve estar na faixa de uns, não chega a 10. Eu fiquei sabendo. Então, eu tive época de ter 60, 80 ali, na minha época. não sei como que conseguia manter 60, 70. E vinha de todo lado, viu? Era Avaré, Bauru, Botucatu, Fartura, caía tudo aqui. É impressionante. Hoje, com menos de 10 ali, a gente já tem dor de cabeça, já é um trabalho imenso, a gente já tem um monte de responsabilidade. Se tivesse 60, não tem nem como. Tanto que esses acolhimentos gigantes, eles acabaram, né? Não existe mais. O Frei Chico também tem um pouco, o número também de acolhidos, tem um pouco mais porque o Frei Chico tem convênio com São Pedro do Turvo. O educandário é Espírito Santo não tem quase ninguém acolhido, São Pedro tem um pouco mais, então o Frei Chico deve estar com umas 10 a 15 pessoas acolhidas. A estrutura também está muito boa, né? O Elcio mexeu muito na questão, né, de organizar a entidade, ele organizou bastante a parte ali, da parte do chocolate, está fazendo muita coisa boa ali para aquela infraestrutura. O prédio lá em cima, na saída de Bernardino, foi desocupado, inclusive está para alugar, né? É um prédio muito bom para se construir uma estrutura de escola, o que for, e hoje ele está lá parado, a gente está tentando, né, junto com o pessoal do Frei Chico, aí, tentar ver se aluga ele para alguma atividade. Ali ficaria legal o pessoal da ETEC, né, que luta tanto por um prédio na cidade, né, doutor? Então, mas os prédios ali não tem tanto espaço para a ETEC, né? A ETEC, ela precisaria de uma estrutura maior. Eu acho que o Frei Chico não chegaria a ter uma estrutura tão grande. Mas ele tem ali uma quadra muito boa, ele tem uma parte de horta muito boa, tem um terreno muito bom e tem depois as salas. Essas salas eu não sei se acomodaria a ETEC pelo espaço que ela tem, que era onde dormiam as crianças, tudo mais. Sim. Mas, por exemplo, para uma creche particular, talvez funcionasse, ou para alguns outros, né, que queiram ali alugar quadra, fazer quadra de tênis ali, de beach tênis ali, é um espaço muito bom. Mas tem que dar uma olhada, visitar, conhecer. Então, as entidades, elas estão muito organizadas. O Lar São Vicente, né, eu falei Lar São Francisco, de Lar São Vicente, ele também está muito organizado, só que ele está lotado, certo? O nosso lar hoje, né, no asilo, ele acabou chegando ao número máximo ali de acolhidos, então nós temos dificuldade de acolher mais pessoas. Sim. Também, mas em termos de organização de trabalho, né, porque eu saiba, está tudo legal. Hoje o problema maior aí que o senhor tem acompanhado junto à prefeitura seria essas pessoas em situação de rua, doutor? Isso seria o maior problema hoje? A questão de todos esses que o senhor tem que... É o que dá mais trabalho, porque é o mais visível. Sim. E tudo aquilo que é visível, ele chama mais atenção. Então, por exemplo, se o morador de rua ele está na praça, todo mundo reclama. Mas se ele estiver debaixo da ponte, ninguém dá bola. Tá? Por quê? Porque ele está debaixo da ponte. Então, o problema é que ele fica visível. Se ele fosse invisível, não teria esse problema, entendeu? Ninguém ia me encher, vamos assim dizer, ou nos cobrar. Agora, o problema continuaria a existir, porque a gente tem que ajudar aquela pessoa, independente do local em que ela se encontra. Né? Então, aí nós teríamos que ter a nossa atuação de qualquer jeito, ou de qualquer modo. Hoje, o fato deles estarem ali, o fato deles estarem na rua, o fato deles ocuparem alguns espaços, isso chama mais atenção e acaba nos exigindo mais. Esse é um espaço que recebi hoje de manhã essa imagem, ela está mais afastada da região do centro, está ali atrás do tiro de guerra, são caçambas, e a informação de que há pessoas morando ali, construindo barracos, enfim, provavelmente pessoas também no uso do álcool, da droga, no vício. Como o senhor disse, é um problema, ali já está mais escondido, então não se fala tanto. Mas ainda assim, cabe também ao Ministério Público cobrar aí o setor público, a prefeitura, para que possa tomar a devida providência. E a minha pergunta vai ainda além, doutor. O senhor não tem medo de esses aglomerados, um pouquinho aqui, outro ali, e de repente, no futuro, se ninguém tomar uma providência drástica em cima disso, se tornar uma Cracolândia em Santa Cruz do Rio Pardo? Essa possibilidade ela sempre existe, né? É que a Cracolândia ela tem uma situação específica em São Paulo, porque o fornecimento de entorpecente é muito grande. Ali em volta, né? Para nós é muito difícil você ter uma Cracolândia na região central ou num ponto como aquele, porque você acaba tendo muita dificuldade de estabelecer pontos de comércio de entorpecentes. Sim. E ali é mais fácil de combater crime, por ser cidade do interior, todo mundo já comenta, fala, o fulano está vendendo droga ali, você já vai lá, prende o cara e tira de circulação. São Paulo é diferente, porque São Paulo
cara mora num prédio, você nem sabe quem é, nunca viu, e o cara está lá, de repente, vendendo drogas. Mas esse acúmulo de pessoas, esse aglomerado de pessoas, essas pessoas passarem a morar em determinados locais e começar a ficar em determinados locais, sem dúvida, ela exige da gente medidas. Tá? Meu filho mora na China, né? E eu já fui várias vezes para lá visitar ele e tudo, né? E você lá não vê pessoa em situação de rua, tá? Lá você é muito difícil. No período que nós estávamos lá, eu vi 1 ou 2 pessoas no máximo em situação de rua. Lá você anda pelas praças, as praças estão todas limpas e organizadas, estão todas, né, com atividades com pessoas idosas. Então eu volto a dizer, nós temos que ocupar esses espaços de forma adequada. Quando você mostra essa imagem em que uma pessoa está morando ali, você tem várias caçambas. Então de quem que é a caçamba? A caçamba não pode estar ali. Se a caçamba está ali, ela está permitindo esse acúmulo de material, porque está cheio de coisa ali. Então você tem que ir lá e notificar a pessoa limpar. Certo? Retira as caçambas, organiza o espaço, limpa o espaço, tira, vê o que tem que ser feito. É igual aqui perto da difusora, né, quando você chega ali naquele ponto do rio ali, Sim. do embarque que o pessoal fazia, nem sei se usam hoje aquilo. E falaram para mim, olha, fica muita gente aqui usando drogas, fica muita gente aqui, pessoas, né, em situação de rua, fazendo bagunça e tal. Fecha! Certo? Basta você pôr uma tela, né, colocou ali, fechou o espaço e acabou. Aquela é uma área de preservação. Não se usa para nada ali, né? Não, usa para fumar maconha. Fica entre a difusora e o antigo Clube MAC ali. Isso, né? ali. Isso mesmo. Então ali é um local que você pode fechar, sem nenhum problema, certo? É um espaço que tem que ser preservado do ponto de vista ambiental e você pode fechar. Ah, mas tem gente que coloca o barco. Então coloca um cadeado, um portão e dá a chave pro cara. Fala, ó, quando você for, você entra com o barco, entrou, fechou, acabou. Faz um cadastro na prefeitura, né? Quem vai ter acesso. Sim. Tá aí, gente, é o Jornal da IBTV, quinta-feira, hoje, muita gente me mandando mensagem, cadê o jornal, cadê o jornal? O jornal está aqui sendo gravado, é uma pena, porque eu queria muito que fosse ao vivo, ia ter muita gente participando, a audiência nossa ia estar estourando, doutor, mas uma próxima vai voltar, que se Deus quiser, tudo der certo, vai estar ao vivo, bonitinho, sem nenhum erro. Doutor, esse ano de eleição, eu lembro que nas últimas eleições o senhor também foi o promotor aí responsável pelas, né, e vai ser também esse ano. O que muda para esse ano? Qual que é a expectativa? O senhor acredita que aquela polarização de 2022 ela continua? Está menos? O que pode se esperar para este ano de 2026 nas eleições presidenciais, estadual, governo do estado, deputado estadual, federal, senador e presidente? Eu acredito que nós vamos continuar tendo aquela polarização, né, porque o Brasil ainda passa por isso, né, ainda as pessoas dividem quem é de bem, quem é do mal, né, dependendo da sua opção política, né, se você vai na igreja, você é de tal lado, se você não vai, você é de tal lado, se você faz tal coisa, você é de tal lado, se você não faz, é de tal lado. Então, hoje há uma divisão em relação a isso, que não tem nenhum fundamento, né, prático em nada. Rotularam bem, né? Rotularam bastante, né? Sim, e ainda aqui em Santa Cruz teve até pessoas, né, famílias que acabaram sendo muitas vezes perseguidas por causa da opção política, o que é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira, né, aberração. Então, assim, eu acredito que vai ter, eu acho que vai ser menos do que na última, sim, certo? Até porque nós não vamos ter, né, de um lado, né, o Jair Bolsonaro, que encabeçou, e ali havia, assim, um conflito muito maior, então eu acredito que esse conflito, ele vai existir, mas acho que não vai ser tão grande como foi na última eleição. Eu acredito que nós vamos ter muita mentira em termos de IA, né, produzindo vídeos, cuidado, né? Certo? O que hoje, né, a gente já vê, certo? Então hoje você vê uma produção muito alta de vídeos falsos e pessoa compartilhando e mandando e fazendo e achando que aquilo é verdadeiro, né? Ainda tem, né? Já tem assim. Então eu acho que isso vai acontecer muito. Vai acontecer, acho que um ponto tão grande que acho que a rede social ela vai perder sentido. Tá? Porque vai acabar perdendo a credibilidade, né? Não, credibilidade nunca teve, né? Mas eu digo assim, a rede social como um todo, não digo os meios, né? Uhum. Mas em termos de você vai desanimar a rede social porque ela não vai ser mais uma fonte de informação diante de tantas mentiras e facilidade de se mentir como IA. Quando os grandes veículos de comunicação passarão, né, e terão que ter, né, essa credibilidade, né? Aonde você colhe as suas informações, os grandes sites de notícias, né? Enfim, por um lado isso é bom porque e aí fica na responsabilidade dos grandes veículos, né,
trazer muito bem essa informação para a população, né? Mas eu também acredito que a polarização ela ainda existe, mas vai ser bem menos do que foi ali em 2018, 2022. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Jornal da IBTV. Já estaremos subindo aqui o nosso programa para que as pessoas possam ter acesso a todas essas informações que o senhor nos trouxe hoje e continue fazendo um bom trabalho por Santa Cruz do Rio Pardo, porque eu acho que é conjunto, né? Legislativo, executivo, judiciário, todo mundo junto. Eu acho que sempre com o mesmo propósito, pelo menos tem que ser, né? Para uma cidade cada vez melhor. Com certeza. Hoje, inclusive, nós temos uma reunião agora à tarde, junto com o pessoal, né, do social, da prefeitura, da saúde, com o pessoal da pessoa com deficiência, todos os secretários, o capitão Viol, para a gente discutir algumas situações, dentre elas essa questão das pessoas em situação de rua, e trabalhando em conjunto a gente consegue desenvolver muito mais. Eu acredito que a prefeitura ela tem que ter essa visão, ela tem essa possibilidade de executar, sem dinheiro mesmo, né? Muita coisa dá para fazer sem dinheiro e dá para trazer impacto. E para você melhorar a condição de vida da população santacruzense. Essa é a nossa meta. Tá aí, doutor Marcelo Saliba, promotor de justiça aqui no Jornal da IBTV, nesta quinta-feira. A gente agradece o carinho da sua audiência, você que vai assistir essa nossa entrevista, nosso muito obrigado. Disponível no Facebook e também no canal do YouTube da IBTV. Forte abraço a vocês, a gente volta numa próxima programação da IBTV às 8 horas da manhã, amanhã, quinta-feira, com o nosso Bom Dia IBTV a partir das 8 da manhã. Fiquem todos com Deus, uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.